Prática físico-química sobre resina fenol-formol. A resina fenol-formol, ou a resina fenólica, é um tipo de plástico termoendurecível, termorrígido. Ela é obtida pela reação química entre o fenol e o formol. Essa reação ela é chamada de policondensação. As suas principais características são a alta resistência térmica e química, ela tem uma boa rigidez e dureza, uma excelente isolamento elétrico, ela não derrete com calor, por isso que ela é chamada de termorrígido ou termoendurecível. As suas principais aplicações são na fabricação de compensados e MDF, em colas e adesivos industriais, peças elétricas como tomadas e interruptores, pastilhas de freios e embreagens. Essa resina ela foi uma das primeiras a serem desenvolvidas lá no começo do século XX. Ela marcou o início da era dos plásticos sintéticos, e o produto mais famoso feito com ela é a baquelite. Obtenção da resina fenol-formol, baquelite. A resina fenol-formol ou baquelite é um polímero termofixo obtido a partir da reação entre o fenol e o formaldeído, formol. Esse material foi um dos primeiros plásticos sintetizados e é conhecido por sua alta resistência térmica e elétrica. O objetivo: demonstrar a síntese da resina fenol-formol em laboratório e observar as etapas de reação e a formação de polímero. Materiais utilizados: tubo de ensaio, fonte de calor bico de Bunsen, pinça de madeira, fenol, formaldeído, catalisador, geralmente ácido ou base, ácido para lavagem, como ácido tartárico ou glióxilico, como aparece no frasco da imagem. Procedimento experimental: mistura do fenol com formaldeído no tubo de ensaio. Adição do catalisador para iniciar a reação de condensação. Aquecimento da mistura em banho-maria ou diretamente com o bico de Bunsen, como mostrado na imagem. Observação da formação de uma massa sólida, resina, indicando a polimerização. Reação química: a reação ocorre via condensação com eliminação de água. Propriedades da resina fenol e formol: alta resistência térmica e química, isolante elétrico, rígida e infusível após a cura, não reciclável, termofixa. Aplicações: componentes elétricos, tomadas e interruptores, utensílios domésticos antigos, revestimentos e adesivos industriais. Imagem do experimento: as imagens mostram à esquerda o aquecimento da mistura racional para iniciar a polimerização, direita o produto sólido formado no tubo e o reagente ácido utilizado no processo. Conclusão: o experimento permitiu a observação da formação de uma resina termofixa por meio de uma reação de condensação. A resina fenol-formol é um exemplo clássico Processo da de importância dos polímeros formação da resina sintéticos na indústria galalite, que moderna. faz parte da aula prática de resina fenol-formol e resina galalite, da disciplina de Físico-Química. Para a confecção da resina galalite, a primeira parte da reação de confecção inclui a produção da resina caseína-formol, que é comumente conhecida como a resina galalite. O procedimento segue o seguinte roteiro: o aquecimento, primeiramente, de a quantidade de 250 ml de leite em uma vidraria Becker com um volume sobrante de 300 ml, até que esse aquecimento deixe o leite morno, cerca de 50 graus Celsius. Em seguida, lentamente vai se adicionando 20 ml de ácido acético ou vinagre, até ocorrer a coagulação do leite e a formação desse precipitado de caseína. Num becker separado de 250 ml e com um pedaço de pano servindo como filtro, a caseína é coada e é levada em pequenas porções de água.
O pano precisa ser levemente torcido para que se retire a maior quantidade de líquido, então sobrando um soro filtrado, que isso pode ser feito com descarte usual. Numa próxima sessão, esse conteúdo é dividido em duas partes, sendo que uns 2/3, ou 66% mais ou menos, para o objeto, e 1/3 desse conteúdo é destinado para a confecção da cola. Uma dessas partes é colocada em algum recipiente e reservada, para que daí se continue para a etapa seguinte, a etapa B, conforme descrito, que é a confecção da cola de caseína. Aí sim, com essa outra quantidade da caseína que sobra, nós damos sequência na etapa primeira. É descrito da seguinte forma: esse conteúdo é colocado uma massa de caseína dentro de um becker, também de 250 ml, e aos poucos vão se acrescentando as gotas de formol, a 36%. É misturada bem essa massa com a ajuda de um bastão, até que toda ela realmente se desprenda da superfície do becker. Depois é colocado em uma forma especial, ou de alguma de aleatoriamente escolhida ali, desejado manualmente mesmo esse derrame. E aguarda a sua cura. Essa cura leva um prazo de alguns dias. Isso levou o tempo entre uma aula prática e outra aula prática. Para fazer a cola de caseína, pegamos um pouco do primeiro processo e deixamos reservado. Acrescentamos uma pequena quantia de bicarbonato de sódio. Essa quantia foi a ponta de uma espátula. Colocamos na caseína como se fosse um neutralizador para o excesso do vinagre, que é representado pelo ácido acético. Nessa solução, acrescentamos novamente uma pequena quantidade de água, só para que ela tome uma consistência de cola. Aí, para o teste final, usamos 2 pedaços de madeira e 2 pedaços de papelão. Passamos a cola em ambos os lados e juntamos ele. Deixamos alguns dias secando e quando pegamos novamente, os pedaços estavam bem fixos. Tivemos que aplicar uma força para conseguir fazer a separação. Conseguimos fazer na madeira e no papelão a gente acabou que rasgou